Talvez uma das histórias mais mal interpretadas da Bíblia é a história de Davi e Golias. Porque normalmente ela é ensinada assim: você precisa enfrentar seus gigantes. Meu irmão, você precisa acreditar em você mesmo, assim como Davi acreditou nele mesmo. Sabe o que te falta? É coragem, porque Davi teve coragem. Mas se eu te disser que essa não é a interpretação correta deste texto, e o pior, estamos ensinando às crianças algo motivacional e pessoal, e deixamos de ensinar o primordial, que é o Evangelho. Porque Davi e Golias não é sobre você, é sobre Cristo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Leonardo Leão, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estou fazendo vídeos para auxiliar você, professor da escola bíblica, a ensinar o Evangelho às crianças. Ao longo do meu ministério, venho aprendendo e ensinando muito a respeito da evangelização de crianças, que, na minha opinião, é a área mais importante do ministério. Já desde pequenininho, ensinar as crianças no caminho de Cristo. E algo que ajuda bastante a gente a fazer uma escola bíblica ou a interpretar um texto bíblico é perceber a ação de Cristo já desde o Antigo Testamento, nas histórias bíblicas que lemos, até o Apocalipse. E mostrar para as crianças o quão importante é crer em Jesus como seu Salvador. Quando entendemos isso, a relação com histórias bíblicas muda completamente. O problema aqui não é falar sobre coragem, porque de fato Davi foi muito corajoso no que fez. O problema é transformar a história inteira em acredite em você. Hoje, muitas vezes, Davi e Golias serve como motivação, palestras coaches, para motivar você a imaginar que você tem em si mesmo o poder de vencer seus obstáculos. E pior, muitas vezes colocam em Golias depressão, dificuldades financeiras e todas as outras dificuldades que a vida humana está cheia. E isso muda o sentido da história. E muitas vezes, Davi se torna o teu superego, o teu personagem interior. Você precisa agir assim, assim como Davi foi forte. Mas quando a gente lê com um olhar mais crítico, mais teológico, a gente percebe que essa parábola não está falando nem de você e nem somente de Davi e Golias, mas sim de um povo que estava com medo, estava numa situação sem solução. Daí vem o ungido de Deus e resolve a situação para eles. O que isso vem à mente quando eu falo desta forma para você? Cristo. Cristo também é um ungido de Deus que tirou nós de uma situação deplorável, de uma situação sem saída e nos resgatou, dando a nós a vitória. Nós hoje somos vitoriosos porque Cristo conquistou a vitória por nós. Ele lutou contra o inimigo. Não é uma crítica a gente olhar desta maneira, mas é para que você, professor, ou quem ensina, até mesmo os pais que ensinam as suas crianças em casa a respeito da palavra de Deus, prestem atenção que quando a gente coloca a nossa ação no personagem bíblico, a gente tenta se identificar com Davi, porque Davi também é temente a Deus. Nós somos temente a Deus. Nós confiamos nas promessas do Senhor. Mas nessa história, nós não somos Davi. Nós somos o povo que estava com medo, encurralado, o rei que era de fato o rei naquele momento e que não teve coragem de enfrentar o Golias. Mas Davi, já sendo ungido de Deus, escolhido de Deus para libertar o seu povo, ele foi lá e resolveu o problema. Isso traz, como eu disse, a realidade de Cristo em nossa vida, o ungido de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós ensinamos para as crianças, seja corajoso como Davi foi, a gente deixa de lado o Evangelho. E o que é o Evangelho, em resumo? O Evangelho é o que Deus fez para nos tirar da situação em que estávamos. E este Evangelho precisa ser levado por criança com o terminar da escola bíblica. Ela vai sair dali sabendo que Jesus tomou providências para a situação que ela tinha. E não que ela precisa tomar essas atitudes. O que nos é pedido, na verdade, é que creiamos em Cristo como nosso Senhor. Se a criança sai da escolinha bíblica achando que é ela quem deve ser corajosa, que é ela que deve desafiar os seus problemas, nós deixamos de lado o maior tesouro que ela poderia levar para casa. Não que não seja verdade. Sim, é de fato. Nós precisamos ter coragem também. Mas a nossa coragem, ela vem a partir da fé em Cristo.
Ou seja, a criança tem que sair da escola bíblica entendendo que Jesus cuidou dela. As crianças não precisam entender somente de comportamento. A gente tem uma tendência muito grande em levar este tipo de ensino para as crianças, porque é mais lógico na nossa cabeça que quando eles chegam em casa, eles respeitem os pais, eles cuidem do irmão, da irmã, que eles sejam preocupados com a sua vida de fé. Mas isso não vai acontecer se de fato Jesus não for pregado para eles. Então, mostrar na história de Davi e Golias que é um tipo daquilo que Deus iria fazer com Jesus, vai fazer essa criança, quando ler a história de Jesus, lembrar de que Deus já havia prometido isso lá no Antigo Testamento. E que essa promessa veio no decorrer de toda a história. Se você olhar todos os personagens bíblicos, sempre são um preditivo ou um pré-aviso daquilo que Deus faria com Jesus no mundo. Isso não quer dizer, professor, professora ou pai, mãe que está preocupado em ensinar seus filhos, que não há aplicações práticas e morais no texto bíblico. Sim, elas existem, mas não é o foco primordial da escola bíblica ou até mesmo do seu ensino. Se você, pai, se preocupa com a fé do seu filho e lê histórias bíblicas, feche essas histórias bíblicas lembrando do que Cristo fez também na vida dessas crianças. As crianças gravam o cérebro muito mais rápido que a gente, com toda certeza. Eu vejo isso na prática, em tudo que eu faço na escola bíblica, em casa com meu filho. E essas histórias sendo colocadas no seu coração, já como conhecimento, já é importante. Elas conhecerem, saberem que existe essa história, já é extremamente importante. E então, aplicando essa história ainda à vida deles, isso aí muda totalmente o sentido da vida e também do ensino da palavra de Deus a eles. Isso muda até o jeito que a criança vai enxergar a Bíblia. E isso é importante. É legal que você faça isso para que ela veja a Bíblia como um livro de um Deus que se preocupou com ela mesmo muito tempo antes dela nascer. Existe algo muito importante no ensinar as crianças. Se você é professor de escola bíblica, se você se preocupa com o ensino e o contar histórias aos seus filhos, saiba, você está fazendo algo valiosíssimo para o coração do seu filho, dos seus alunos. Você está levando Jesus, está levando a salvação para eles. Por mais que seja desgastante, cansativo este trabalho, e muitas vezes a gente pense, vou largar tudo e não quero mais saber de fazer isso, porque os filhos e as crianças já vêm de casa com outros ensinos que às vezes confrontam com o estudo que você está passando a elas. Mas lembre-se, o nosso objetivo como professores de escola bíblica é ensinar Cristo a essas crianças, é falar do amor de Deus por elas. Se você quer entender mais a respeito desta arte, deste dom de ensinar Jesus aos pequeninos, se inscreva aqui no canal, deixe também o seu comentário com relação à sua perspectiva de contar histórias. E se você de fato foi tocado por este conteúdo e você viu que de fato precisava compreender e ter essa visão um pouco diferente do assunto, deixa aqui também seu depoimento no comentário, porque é muito bem-vindo, principalmente para aquelas pessoas que recentemente estão conhecendo o canal. Se você também faz parte de um grupo de professores de escola bíblica, compartilhe esse vídeo com elas ou com eles também, para que eles também possam conhecer esta outra visão e este outro privilégio de pregar Cristo às crianças. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que continuem fazendo isso com muito amor, com muito carinho, e que Deus abençoe vocês e dê sabedoria para que isso seja feito da melhor forma possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.